O Supremo Tribunal Federal aceitou hoje o recurso da defesa do presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre justamente aquele processo que foi liberado naquela noite de quarta-feira da semana passada, em que a Câmara estava discutindo aquela MP, a medida provisória da esplanada, que reconfigurou, na verdade, a esplanada, poderia reconfigurar, na verdade, acabou apenas mudando exatamente algum tamanho de alguns dos ministérios, sobretudo o Ministério do Meio Ambiente e também o Ministério dos Povos Originários, ou seja, dos povos indígenas. Especificamente sobre aquele momento, chamou-se a atenção porque por que exatamente naquela noite em que a Câmara estava, obviamente, resistindo às investidas do governo, liberou-se esse processo contra a Lira, que já estava parado lá, dormindo nos escaninhos do Supremo há tanto tempo. Bom, fato é que agora já há uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto e ela é favorável ao presidente da Câmara, Arthur Lira. É o assunto da Luciana, que está conosco lá em Brasília. Luciana, seja bem-vinda uma vez mais. Obrigada, Piotr. Olha, a decisão foi unânime lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O que os ministros entenderam? Que como o Ministério Público mudou o entendimento, no mês passado, inclusive, no mês de abril, na verdade, o Ministério Público encaminhou parecer ao Supremo Tribunal Federal, justificando que, na verdade, não haveria elementos suficientes para garantir a condenação de Arthur Lira, de que ele realmente teria praticado crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O próprio Ministério Público pediu o arquivamento da ação e isso que foi feito lá entre os ministros da primeira turma. Vale ressaltar que esse processo é de 2019. Em 2019, os ministros, 3 ministros já haviam votado por receber a denúncia. Um dos ministros, Marco Aurélio Mello, que se aposentou. No lugar dele entrou o ministro André Mendonça, que hoje trouxe um questionamento. Ele queria votar novamente, por isso pediu autorização aos demais ministros, lá da primeira turma, exatamente para retificar esse voto, levando-se em consideração que mudou o entendimento do Ministério Público. Foi autorizado, o ministro André Mendonça votou, o ministro Dias Toffoli, que havia pedido vista lá em 2020 desse julgamento que já tinha começado na primeira turma, também votou, levando-se em consideração que ele nem é mais da primeira turma hoje. Hoje ele é da segunda, mas esteve no julgamento apenas porque foi ele que pediu um tempo maior para analisar a questão. Esse tempo levou 3 anos para ele trazer de novo o processo em pauta. Diante desses entendimentos, o que o Ministério Público apontou, Piotr? Que não dá para basear um julgamento, uma acusação apenas em delação premiada. A denúncia teria sido feita pelo doleiro Alberto Youssef e apontou aí a participação de assessores de Arthur Lira num esquema de pagamento de propina para manutenção do então presidente da CBTU no cargo que teria sido indicado por Arthur Lira. Como essa prova está baseada apenas na delação premiada e a lei anticrime não permite mais isso, o Ministério Público mudou o entendimento e os demais ministros da primeira turma, o Piotr, também lembraram que já existia uma outra investigação contra Arthur Lira que também foi arquivada pelo Supremo Tribunal Federal, que envolveu o suposto mensalão do PP na época da Lava Jato. Diante de todos esses argumentos, foi arquivada a ação. Arthur Lira está livre, totalmente sem comprometimento junto ao Supremo Tribunal Federal e ele comemorou pelas redes sociais, disse que em 24 anos de atividade política, ele nunca se envolveu em qualquer tipo de irregularidade, qualquer tipo de transgressão e na avaliação do presidente da Câmara, o Supremo Tribunal Federal fez justiça. Muito obrigado, Luciana. Vale só lembrar 2 pontos. Por que isso importava? Porque, obviamente, poderia ter sido entendido, e muita gente entendeu assim, como uma forma de pressionar Lira. Lira é presidente da Câmara e, como presidente da Câmara, ele tem 2 condições exatamente importantes. A primeira, ele estava ali mostrando claramente que o governo não tem maioria na Câmara, não tem base na Câmara e terá dificuldades para aprovar projetos na Câmara. A segunda coisa é que se ele passa investigado pelo Supremo Tribunal Federal, ele perde a condição de ser o sucessor, porque o presidente da Câmara é exatamente o terceiro na linha sucessória. Obviamente tem o presidente e o vice-presidente, e na ausência desses 2, por qualquer que sejam as razões, é o presidente da Câmara quem assume o país. Interinamente, mas é o presidente. Ele deixaria de ter essa possibilidade de assumir o país se tivesse na condição de investigado. Não está mais, então a linha sucessória continua tal como previsto em lei.